Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente roda Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o estado do Paraná, município de Pato Branco. A gente conversa com o Luiz Parcianello, que é trader na cerealista RN Perusso. Vamos entender como é que está a situação do trigo por lá, lembrando que já houve um episódio de geada ali perto do Dia dos Pais, entre o dia 12 e 13 de agosto, e agora novamente, entre ontem e hoje, novamente então veio uma frente fria, veio geada novamente. Luiz, seja muito bem-vindo aqui com a gente. Bom dia Letícia, bom dia telespectadores, ouvintes do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui novamente, uma honra. Exatamente, Letícia, no caso do trigo aqui na nossa região específica aqui, estou fazendo uma introdução. Aconteceu uma diminuição do plantio em Uhum. relação ao ano de 2023, em torno de 15 a 20%. O que mais impactou nessa estratégia do agricultor diminuir, né, ou de repente uma obrigação dele em diminuir essas áreas, foi a dificuldade de crédito. Dificuldade de crédito, onde ele veio de uma safra de trigo no ano passado ruim, com preços em queda. A safra verão da soja também com produtividades ruins e preços ruins, também impactou nessa decisão dele. A dificuldade de acesso ao seguro rural, né? As seguradoras também, em virtude do caso do caso fatídico no Rio Grande do Sul, fez com que as seguradoras fossem mais criteriosas, né? O governo também dificultou um pouco o acesso ao Proagro. Então, além disso também, né, logicamente, os custos elevados, preços baixos do trigo, isso desestimulou o agricultor a plantar trigo. Então, nós estamos trabalhando com uma diminuição de área de 15 a 20%. E um fator também que impactou não foi tão grande, mas a dificuldade de semente. No ano passado, uma chuvarada na colheita acabou fazendo com que o grão perdesse muita qualidade, né? Impactou bastante no pH do trigo, que é o peso hectolitro do trigo, né? Então, e no falling number também. Isso aí fez com que a semente também fosse uma semente de baixa qualidade. A gente teve, como você falou, duas geadas, né? Uma no dia a maior ali naquela semana do Dia dos Pais, ali no dia 13, e ontem uma maior ainda. Apesar do dia 13 o frio ter sido mais intenso, aqui em Pato Branco tiveram regiões aqui nas comunidades do interior que chegaram a menos 3 graus e meio. Ontem, apesar desse frio mais intenso da outra, no dia 13, o clima não estava tão úmido Uhum. e o trigo não estava tão suscetível à perda. Em torno de 30% estava em fase de desenvolvimento que poderia dar um impacto maior. Com o passar dos dias, o clima esquentou bem, chegamos a 28, 30 graus de temperatura aqui na nossa região. A planta acelerou o desenvolvimento e na geada de ontem, eu saí nas duas, né? Tanto na do dia 13 quanto na de ontem. Eu saio verificar campo, porque como a gente faz um trabalho de comercialização de negócios, né? Uhum. Soja, milho, trigo e feijão, a gente tem que estar bem ligado, né, na situação que está acontecendo da porteira para dentro. Então, apesar do frio ter sido mais intenso no dia 13, o impacto foi menor por dois motivos. A umidade relativa do ar estava menor e o trigo estava numa fase menos suscetível. Na de ontem, do dia 26, o trigo estava bem mais suscetível, em torno de 70%, 75% com suscetibilidade de perda, e a umidade relativa do ar ela estava maior. Isso aí também eu observei, tirei fotos, né, onde trigos de baixada, de áreas mais baixas, e de trigo de áreas medianas, né, de altitude, é, tinham o caule congelado, a espiga congelada, e na anterior era só nas áreas mais baixas mesmo. Só te interromper um minutinho.
Você fez a gentileza de enviar, inclusive, algumas fotos aqui para nós. Eu vou pedir para o Matheus aqui, que está nos dando o apoio técnico, colocar essas fotos, então, essas imagens. Luiz, pode seguir com o teu raciocínio. Então, quais foram áreas de baixa e de média altitude que foram atingidas por essa geada de ontem, dia 26 de agosto? Exatamente. Ontem chegou às áreas de média altitude. Alguma coisinha de alta, mas bem insignificante. E essa situação ela tem uma peculiaridade, né? Aqui, como o agricultor é um agricultor de propriedades pequenas, e também ele não planta o total da área com trigo, vamos colocar em torno de 30%, 35% da área ele destina a trigo, e como a área já é pequena, menos área destinada a trigo, ele tem uma dificuldade muito grande em relação a colher esse trigo separadamente. Vamos supor que tem uma área que não tenha sido atingida pela geada, né, escapou um pedaço dos alqueires ali, não foi atingido, mas ele tem uma dificuldade muito grande para segregar isso, o que seria ideal para os moinhos, né, e para os cerealistas e para os moinhos e para a indústria de panificação. Onde a geada, ela pegou num ponto, no outro não, ele não tem uma logística em relação a caminhão, em relação à colheita, para conseguir ir roendo, como eles falam aqui, né, roendo o trigo que foi atingido e o trigo que não foi atingido, até porque ele depende de frete, muito agricultor aqui paga frete para terceiro, paga colheita para terceiros, então, em vez dele levar, segregando ali, ele iria precisar de 4 caminhões para levar a produção dele, ele vai optar por diminuir o custo, né? Diminuir o custo e levar em 2 caminhões. A colheitadeira também, ela é alugada, ela, né, é uma prestação de serviço, o colhedor também tem que colher para outros agricultores. Ele entra no risco, de repente, vir uma previsão de chuva, então tem que colher rápido, porque no outro dia a chuva pode vir impactar no pH, que é o peso hectolitro, como exemplo, né, o pH de 7,8 é o parâmetro. O peso hectolitro de 7,8 vai tirar em 100 kg de trigo 78 kg de farinha, grosso modo, né, dependendo do moinho, claro, e a tecnologia do moinho. E se o pH chegar a cair, vamos supor, da chuva, ele não consegue colher, cai para 7,2, já diminui de 78 kg para 72. Isso vai impactar no preço do agricultor, né? Cai significativamente o preço para ele, um pH menor. E também ele vai correr o risco da chuva molhar mais o grão, ele vai ter mais descontos por ponto de umidade numa cerealista, numa cooperativa, vai pagar mais frete, então ele vai correr contra o tempo. Então é essa dificuldade segregada. A segregação aqui na nossa região, basicamente, é essa. Luiz, e olhando para esses pontos que você colocou, né, que há essa dificuldade de segregação, ou seja, houve essa geada, tem já a confirmação de comprometimento de qualidade desse trigo, e aí eu já emendo com outra pergunta. Se houver esse comprometimento de qualidade, somado à questão da diminuição diária, quanto que se deve ter de diminuição na produção de trigo aí em Pato Branco esse ano? Então, Letícia, a qualidade, ela com certeza foi impactada. Em 2022, geralmente, como eu já relatei, eu saio, né, a campo cedo, 6h30, 7 horas da manhã, para verificar, né, o que aconteceu nesses dias inusitados, né, de geada, de frio intenso. Em 2022, aconteceu uma geada entre os dias 20, 19 e 20 de agosto, que impactou bastante. Na colheita, a gente percebeu que impactou bastante o W. O que é o W? O W é a força de glúten do trigo. A força de glúten do trigo, ele faz o pão, né, para a dona de casa, para a indústria de panificação, faz o pão crescer mais, fica um pão mais molhado, mais úmido, um pão mais gostoso, né? Então a geada, ela impacta nisso. A geada, ela impacta mais forte no W, que é a força de glúten. Quanto que a chuva,
impacta mais no pH, né, que é a perda de peso do grão, e no falling number, que o falling number deixa um pão feio, um pão, como é que eu vou dizer, um pão bem escuro, cheio de furo, enfim. Não é um pão que a dona de casa e a indústria de panificação aprovam, no caso, né? Uhum. Voltando, então, nessa questão da geada que deu, a gente acredita que vai impactar na qualidade, no W, já impactou, né? Mas não é a perda não é tão significativa quanto com a chuva, né? Então, a Certo. chuva é maior, mais importante na perda de produtividade, desculpa, na perda de produtividade. E essa situação de 2022, a gente notou que a produtividade não caiu tanto quanto o ano passado. O ano passado, com a chuva, a produtividade caiu muito mais. Por isso, eu acredito que com essas geadas, e vai cair a produtividade. Mas menos, ainda assim, por alqueire, eu acredito que colha mais do que o ano passado. Por alqueire ou por hectare, né? A gente chama de Uhum. alqueire aqui, né? Mas vamos falar por hectare. E eu creio que este ano colhe um pouco mais de trigo por hectare do que o ano passado. Até agora, né? Lógico. Até nesse momento. Né? Se não acontecerem chuvas, enfim, outras intempéries. Em relação à área, essa diminuição da área, aliada a essa perda de qualidade, e um pouco, consequentemente, também de produtividade, que o W também vai, né, impactou também, vai perder produtividade. Na minha análise, em torno aí de área mais geada, deve diminuir a produção final do nosso município e região em torno de 10%. Essa é a minha avaliação. E Luiz, e nesse sentido, com essa diminuição na produção em torno de 10%, parte desse milho vai para a ração, o município, né, a região vai ter que importar trigo para repor, né, essas perdas. Como é que vai ser essa redistribuição? Como é que fica também a questão de preço, competitividade entre trigo e milho para a ração animal? A gente tem bastantes moinhos aqui na nossa região, até o Paraná é o estado que mais possui moinhos, né? Moinhos de trigo. E os moinhos daqui eles já trazem trigo, principalmente da Argentina, vem trigo também do Paraguai, porque eles precisam fazer um blend, uma mistura, onde para a farinha ter uma qualidade melhor, né? No Falling Number não é uma média ponderada, no W é uma média ponderada, mas eles fazem todos os testes em laboratórios, que são diversos testes, quando uma cerealista, uma cooperativa, enfim, vai vender um trigo com moinho, são mais de 10 testes, né? E eles vão ter que importar, isso já é fato. Eu conversei com moinhos, né, donos de moinhos, amigos meus, né, clientes nossos, eles vão ter que importar, com certeza vão ter que importar esse trigo. O trigo preferido é o argentino, né? Uhum. Raramente acontece de entrar trigo canadense, já vi entrar também trigo canadense aqui em algum um moinho que eu fui visitar um tempo atrás. E para agregar na qualidade e ter uma farinha melhor no mercado. E isso pode impactar, né, logicamente, com esse dólar alto que a gente está vivendo aí, pode impactar no preço final, né, numa inflação aí da farinha, enfim, no aumento de custo, né, do preço ao consumidor também. E na questão do milho, também aqui na nossa região tem bastantes granjas que produzem frangos, ovos fertilizados, são clientes nossos também, são pessoas que trabalham há muito tempo com isso, fazem conta a todo momento, né? E esse trigo, dependendo da qualidade com que ele entrar, do pH, da qualidade, do W, né? Que não se destine à indústria de panificação, ele vai competir dependendo do preço, lógico, também, né? Vai competir, vai entrar competindo com o milho, né? Na indústria de ração, vai entrar competindo com o milho. Só que isso nós só vamos ter uma certeza e saber qual volume, quanto desse trigo que pode ir, eu creio que agora na colheita, né?
porque na colheita são feitos testes, principalmente de Falling Number na entrada e W, né, cerealistas e cooperativas, para ter uma rastreabilidade do trigo e tentar segregar ele, né, para entregar um trigo de melhor qualidade e, vamos dizer assim, um trigo carimbado para o moinho, né, pelo menos fazer essa segregação para tentar atender os nossos clientes. Certo. Luiz, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos, mais uma vez, pelo convite. Estou sempre à disposição. Tá aí, então estivemos com o Luiz Parcianello, que é trader na cerealista RN Perusso, falando diretamente de Pato Branco, no Paraná, onde ontem, dia 26 de agosto, o município foi atingido pela segunda vez no mês por uma geada. A primeira vez foi no dia 13 de agosto, foi uma geada com uma temperatura mais baixa, conforme o Luiz estava explicando. A temperatura chegou a menos 3,5 graus lá no município, mas a umidade relativa do ar ela não estava, ela estava mais baixa, ou seja, o ar não estava tão úmido assim. E havia pouco, vamos dizer assim, um percentual menor de trigo suscetível a perda, suscetível então a ser impactado pela geada, em torno de 30%. Já nessa geada de ontem, do dia 26 de agosto, a umidade ela estava maior, ou seja, mesmo que a temperatura tivesse frio, mas não tivesse tão frio como na geada anterior, essa umidade fez com que a geada fosse mais intensa e a combinação também com o maior percentual de trigo em fase de enchimento de grãos, em torno de 70% a 75%, acabou impactando, portanto, mais partes das lavouras. E aí o que o Luiz também traz de explicação para a gente? Lá em Pato Branco, a maioria dos produtores não conseguem ali colher o trigo de maneira segregada, ou seja, colher separadamente aquele trigo impactado pela geada e aquele trigo que não foi impactado pela geada. Lembrando que essa última geada pegou ali áreas mais baixas e de média altitude, ou seja, esse trigo ele vai ser colhido todo misturado, sendo afetado pela geada ou não, e já deve ter alguma perda de qualidade nesses grãos. Então, o que o Luiz ele explica para a gente em resumo? Que lá em Pato Branco houve uma diminuição de área plantada esse ano, em torno de 15% a 20%, e somado à questão das geadas, isso deve resultar numa diminuição na produção total final de trigo lá no município, em torno de 10%. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.